Alan, como você acha que o Flu vem para o jogo com o retorno do André? Acredita num jogo mais equilibrado? Então, Edson, eu acho que o Fluminense, com o André, ele tem um ganho absurdo, tá? O André é um baita jogador. Tá aí um jogador do Fluminense que eu entendo que chegaria forte para brigar no Flamengo. Gosto muito do futebol do André. Ele dá uma segurança muito grande defensiva, a equipe do Fluminense. Ele dá uma qualidade naquela saída de bola, naquela estratégia do Diniz de trazer o adversário para dentro do seu campo, para ele conseguir construir, quebrar as linhas ali do adversário. Mas, mesmo assim, eu vejo que a distância e o equilíbrio que o Flamengo hoje possui vai criar uma dificuldade absurda para que o Fluminense consiga reverter esse resultado. Diferente do resultado que a gente fez ano passado e que eles conseguiram reverter, a gente não tinha um Flamengo consistente. A gente tinha um Flamengo ali muito vulnerável, a gente reclamava muito. O Flamengo com o Tite tem uma característica forte que é a consistência, que é a solidez defensiva. Esse é um ponto que a gente tem que trazer para a mesa quando a gente vai analisar as possibilidades desse Fla-Flu na semifinal. Então, eu confesso a você que eu estou muito mais confiante, muito mais confiante do que estive até no passado, né? Sem soberba ou arrogância que eu, como torcedor, posso ter. Quem não pode ter são os jogadores, quem não pode ter é o Tite. Eu acredito que a gente já pode se considerar na final do Campeonato Carioca. Pô, Alan, pode acontecer algo muito fora da curva? Pode. Pode acontecer algo inusitado, a gente pode ter uma expulsão, né, muito cedo de um atleta, o juiz ali cometer um erro absurdo e isso acabar complicando todo o jogo. Mas eu entendo que isso tem um nível ali, eu acho que assim, a probabilidade, vamos trabalhar com probabilidade disso acontecer, para mim é baixa. Né? E o Flamengo vem apresentando um futebol muito consistente. Esse ponto a gente tem que parabenizar o Tite. Eu que fui um crítico do Tite ali em alguns momentos aí dessa passagem dele pelo Flamengo, eu consigo reconhecer essa solidez financeira, o que me faz acreditar e ter, né, quase que convicção que o Flamengo já está praticamente garantido na final do Campeonato Carioca. Tá? O que falta para o Léo Pereira? O que falta para o Léo Pereira se tornar um zagueiro ídolo do Flamengo? Porra, Vitão, assim, eu acho que uma idolatria está distante ainda. Léo Pereira, que era um cara que eu sempre critiquei muito, bati muito no Léo Pereira. Léo Pereira é um cara que cresceu absurdamente, vem fazendo muito bons jogos, mas daí a gerar uma idolatria, cara. Não sei. Acho que o Flamengo, talvez, campeão mais uma vez, né? Campeão da Libertadores, com gol do Léo Pereira na final, talvez possa, quem sabe, atender os anseios e o desejo do amigo aí. Mas eu entendo e acredito que assim, a idolatria por Léo Pereira ainda está muito distante. Está muito complicado. O Talmo está falando do Arias, e sim, o Arias, né, cairia bem, né, na ponta direita. Pode ser. Eu acho o Arias muito bom jogador. Eu acho um jogador que desperta a atenção, né? E tem que despertar mesmo a atenção da defesa rubro-negra, porque é muito bom jogador, é um jogador rápido, mas que não se criou. Se nós pegarmos o último jogo do Fluminense contra o Flamengo, os dois últimos, tá? Porque o Flamengo ganhou os dois. No primeiro, o nego quis condicionar a porra do cansaço, do desgaste físico, que eles jogaram na altitude. Esse segundo agora, quiseram condicionar ao meio de campo vulnerável com Renato Augusto e com Ganso. Cada jogo vai ter que ter uma desculpa para querer justificar e não valorizar a forma como o Flamengo conduziu a partida. Acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, um meio termo. Não é nem tanto ao céu, mas também não é nem tanto à terra. O Flamengo também tem mérito da forma que está conseguindo jogar, galera. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que bater, a gente tem que bater. Mas o Flamengo teve, sim, uma evolução grande. Alan Chat. Maior qualidade do Tite e o seu maior defeito no Flamengo. Eu defeito ainda ficar abraçado com certos jogadores. Exemplo, Gerson. E vocês? Ela deu o exemplo dela. No exemplo dela, o maior defeito do Tite, segundo a Tati, é ele ainda insistir no Gerson. Assim, Tati, eu acho que a gente vai ter que aguardar. Ele insistia no Gerson, o Gerson se transformou num jogador, né, que era o líder dele
frente à equipe, se transformou no capitão, ele transformou o Gerson em capitão. Só que agora, com essa ausência do Gerson, a equipe encaixou. O Tite costuma dizer que o campo nos traz respostas, né? O campo, ele fala. Então, se o campo fala, tem que ficar claro que hoje, tá? O Tite vai ter que dar o braço a torcer, Tati, por mais que ele tenha um carinho, de repente ali um respeito, uma gratidão, se é que existe, pelo Gerson, ele tem que entender que encaixou com o De La Cruz jogando naquela posição. E se encaixou com o De La Cruz jogando naquela posição, ele vai ter que manter o time. É a mesma coisa. O Léo Ortiz chega e para todo mundo, tanto o Léo Ortiz como o Vinha chegam para que eles possam ser titulares absoluto do Mengão. Beleza? Até aí, ok? Ok. Porém, Fabrício Bruno hoje é jogador de seleção brasileira, porra. Fabrício Bruno vem realizando bons jogos. Com o Fabrício Bruno, o Flamengo apresentou a solidez e uma consistência defensiva. Não tem como o Tite tirar o Fabrício Bruno porque o Léo Ortiz chegou e dá uma carteirada e colocar o cara como titular. Ah, o Ayrton Lucas vinha mal. Cresceu nesses últimos jogos. Esse viés de alta que o Flamengo apresentou potencializou, inclusive, o futebol do Ayrton Lucas. Então, a gente precisa entender que, para o Vinha assumir a posição da lateral esquerda, ele vai ter que apresentar um futebol muito melhor do que o do Ayrton Lucas. E isso vai ser com o passar do tempo, com as oportunidades que o Vinha possa vir a ter. Ele vai ter que apresentar esse futebol para que, aos poucos, ele construa uma titularidade, que não vai acontecer de forma imediata, porque o Tite é malandro, o Tite é cascudo, e ele não vai querer comprometer o respeito que ele tem com o elenco, dando uma carteirada de um ou outro atleta para quem venha. Acredito eu que vai acontecer a mesma coisa com o Gerson. O Gerson vai ter oportunidade de jogar, mas, de qualquer forma, ele vai ter que reconstruir o espaço dele. Porque jogando como segundo volante, ele não vai conseguir tirar hoje o De La Cruz. Então a gente vai ter que aguardar para ter essa certeza.